Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Cidades em Debate, né? A partir de agora, claro, né? Aquele nosso debate de praticamente todos os dias, aqui pela TV Unisantos, pela TV Com Santos e pelas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, Cidades em Debate. Vamos começar aqui com os assuntos que nós vamos estar abordando hoje. Vamos falar aqui da Ouvidoria de Santos, 29 anos de atendimento à população e uma das primeiras a ser informatizada, né? E continua aí, sempre tendo muitos pedidos, uma demanda muito alta, e a gente vai falar sobre os serviços que muitas vezes a população fica na dúvida, para quem que eu peço esse serviço? Então a ouvidoria, ela é o órgão que distribui para os setores que vão tratar do seu assunto. É importante a gente saber disso, né? Bom, vamos estar falando aqui sobre o assunto da Janja, a primeira-dama, a Janja, ela ficou incomodada por saber que ela não tem função no governo. Parece que ela queria um cargo, né? Também. E ela, como primeira-dama, não tem função, né? A não ser acompanhar o presidente em todas as suas viagens, enfim, né? Nos eventos mais importantes, como o papel de mulher, né? De primeira-dama que é. Mas parece que isso incomoda ela. Vamos estar debatendo sobre esse assunto também. E o Exército, hein? O Exército ficou irritado com o STF do caso do coronel Mauro Cid, o assessor direto do Bolsonaro, porque por ele ser um coronel, ele é um militar. Então o STF não podia ter dado voz de prisão para ele. Teriam, o certo, né, no caso, segundo o Exército, seria ter passado para a Polícia do Exército, né, a famosa PE, para que aí sim os militares tomassem conta do assunto. Então isso aí parece que está criando aí algumas divisões dentro das Forças Armadas. Bom, e vamos falar aqui também da população de rua, que agora terá mutirão de atendimento aqui na cidade de Santos, e também com a nova secretária de Desenvolvimento Social, a Audrey Clays, né, que foi chamada aí para o cargo de secretária também. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Então essas e muitas outras notícias aqui no nosso programa Cidades em Debate, que está começando a partir de agora. Rapidinho, na volta, eu estou trazendo os nossos convidados do debate de hoje. Rapidinho. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para evento. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Bom, lembrando que estamos ao vivo aqui pelas nossas redes sociais, o nosso Facebook Cidades e Debate, e caso você queira participar também, pode deixar o seu comentário no nosso canal do YouTube, onde eu já convido você a fazer parte também e ser um dos nossos quase 9.000 inscritos, né, no nosso canal, nos tornando aí um programa de maior audiência dentro do YouTube aqui da Baixada Santista, né, de uma forma bem orgânica, no caso do nosso YouTube e o nosso canal. Então tá aí, Cidades em Debate, você pode deixar aquele joinha também, né, dar aquele like e ao mesmo tempo fazer a sua inscrição e já fazer parte do nosso canal também, tá certo? Bom, vamos trazer os nossos convidados de hoje, vamos dar aquele nosso boa tarde para o nosso querido Nicolau Miguel Obeide. O Nicolau, ele que é o presidente do CDL Santos Praia, também da Sociedade União Antioquina de Santos, sempre conosco aqui, sempre com os comentários bem pertinentes. Nicolau, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem com você? Tudo bem, Santiago, uma boa tarde a todos e obrigado por mais uma vez a oportunidade de podermos discutir, né, esse nosso país. Com certeza, né? Os assuntos que não param de chegar, né? Tem essa. Conosco também o nosso querido doutor Maurício Baltazar de Lima, ele que é advogado, né, da cidade de Santos, sempre conosco aqui no programa, já da velha guarda, né, como o Nicolau. Seja bem-vindo, doutor Maurício, tudo bem? Tudo bem, Santiago Pérez, uma boa tarde a essa prestigiada audiência, seja público da TV como da internet, de modo geral, uma honra participar mais uma vez. Nicolau, uma boa tarde, um bom programa a todos. Bacana! E o nosso querido Marcelo Rocha, nosso comentarista, professor universitário, sempre conosco. Seja bem-vindo também, Marcelinho, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora com você, com o meu querido amigo, doutor Maurício Baltazar, com o nosso amigo Nicolau Miguel Obeide e com a nossa querida, amada, estimada audiência, sempre muito participante ali, com os seus dedinhos agitados, comentando, participando, compartilhando, né, o
programa aí por toda a nossa Baixada e também pelo Brasil e o mundo, né? Afinal de contas, as redes sociais, aí, a internet vai para o mundo todo. Então, à disposição para comentar todos os assuntos que você trouxer à mesa aqui, meu irmão. Bacana, já vamos começar então com a nossa primeira pauta, trazendo o assunto aqui da ouvidoria, né, da cidade de Santos. E esse assunto serve como referência para várias outras cidades do país que também estão nos assistindo, porque muitas vezes a dúvida que a população tem é para quem que eu vou mandar a reclamação que eu tenho, né? Eu mando para direto lá para, por exemplo, se é alguma coisa de zeladoria, eu já mando lá para o setor de obras, como é que eu faço? E muitas vezes a pessoa fica sem saber o que fazer. E no caso, a ouvidoria é uma central, vamos dizer assim, na dúvida de você fazer a sua reclamação, dirigir para a ouvidoria, que eles vão distribuir e vão ficar cobrando, né, o que vai acontecer com o seu pedido, né, com a sua reclamação, enfim. E a ouvidoria de Santos, já marcando seus 29 anos de atividades, completados em abril, com transparência e controle, é o principal elo de comunicação entre o munícipe e a prefeitura. Somente no ano de 2022 foram mais de 33 mil atendimentos realizados. Esse foi o número recorde registrado pelo órgão ao longo desses quase 30 anos. Se o morador tem qualquer queixa relacionada ao serviço público da cidade, ele pode e deve acionar o órgão. Tudo que chegar é examinado, respondido e encaminhado para o departamento responsável para que se encontre uma solução. É regra oficial. Segundo o ouvidor municipal da cidade de Santos, o Rivaldo Santos, o que não é registrado para efeitos práticos não existe. Esse é um alerta do ouvidor Rivaldo. O objetivo da ouvidoria não é simplesmente repassar a reivindicação para o gestor do serviço demandado, e sim criar uma sistemática com a finalidade de reduzir o número dessas queixas. Nosso foco é a prevenção, senão estaríamos apenas enxugando gelo, foi o que disse e completou o ouvidor Rivaldo. Para tanto, o órgão elabora um relatório analítico, né, com o ranking das ocorrências recebidas. O material é encaminhado aos respectivos setores responsáveis para a ciência e adoção de medidas cabíveis. Isso ocorreu, por exemplo, com a poda de árvores do município, que há 3 anos era campeã de reclamações. O serviço atualmente ocupa a 4ª colocação nesta lista de solicitações. Então, quer dizer, vamos pegar o exemplo aí como a poda de árvore, que há 3 anos era o number one do top, né, lá do ranking das reclamações mais pedidas pelos munícipes. E com isso, eles conseguiram fazer uma estratégia de pontuar quais eram os setores, quais eram os bairros onde estavam necessitando de podas, e eles já faziam uma medida antecipada, né, uma prevenção. Então, com isso, caiu de 1º para 4º lugar. É mais ou menos isso, né, esse equilíbrio, essa visão que tem que ter o governador, no caso o prefeito, né, e com a sua ouvidoria, né, Nicolau? Assim, nós temos alguns problemas em Santos. Primeiro, temos um excesso de árvores demasiado. Eu acho que a cidade de Santos é uma cidade bem... árvores e jardins, né? Demasiado. Então, assim, não temos um efetivo suficiente para esta quantidade de árvores e jardins. Quando eu falo árvores, eu já estou querendo dizer de uma forma generalizada, porque não são só árvores, são árvores, jardins, as plantações aqui na costa, por exemplo, os jardins da praia, que é o maior jardim, né? Que é o maior do mundo, está no Guinness Book, e realmente demanda uma mão de obra grande. E essa mão de obra da prefeitura não é suficiente. Algumas coisas eles terceirizam, que também não está sendo suficiente, não está atendendo. E tem um outro problema, principalmente as árvores. Elas não são qualquer época do ano que elas podem ser podadas. Então, assim, quando chega na época onde ela deve ser podada, e essa época agora, eu acho que é essa época no outono, né, que nós estamos agora, é onde elas devem ser podadas. Não tem um efetivo suficiente. E aí demanda esse tipo de problema. Fora as árvores que foram plantadas irregularmente, né? Nós temos uma série de árvores em Santos que foram plantadas em locais errados. Por exemplo, ao lado de poste, onde passa fiação, não deveria ter, né? Então, você olha muitas ruas, você tem, de um lado, você tem fiação, do outro você não tem a fiação. Ali é que deveriam estar as árvores, mas tem muitas ruas que estão dos dois lados. E, por muitas vezes, pegando os fios. Aí, quando você solicita, por exemplo, aqui na porta da CDL, nós temos esse problema.
Quando você solicita para a prefeitura, como elas estão envolvendo os fios, eles alegam que eles não podem ser eles que vão podar, é a CPFL. E a CPFL não tem um efetivo para fazer isso. Então fica aquele jogo de empurra-empurra, que é um problema sério. Como também as iluminações. Eu tenho um problema sério na frente do meu prédio, onde eu moro, na Floriano Peixoto, e tem várias outras ruas, por exemplo, você pega aqui a rua Claudonet, eu estou falando mais ou menos as ruas onde eu passo e aonde é da minha vivência, né? Mas eu sei que existem muito mais outras com problema. Você pega a Claudonet, ela é super escura à noite. Aí você olha, ela tem iluminação. O problema é que as árvores já envolveram a iluminação nos postes. Então, eu acho que esse tipo de correção é que deva ser feito. E quantas árvores plantadas irregularmente, você sabia que você planta uma árvore irregular, ela cresce, e ninguém pode tirar essa árvore de lá depois que ela cresceu. Nós temos um caso aqui, ao lado do CDL, de uma ameixeira, que é inclusive aquelas ameixas amarelas, lembra? Quando a gente era moleque, gostava de comer muito elas. Tinha bastante. Plantaram, ela cresceu, está estourando a calçada inteira, recorrentemente tem que se arrumar a calçada, e ela não pode ser arrancada. Porque se alguém arrancar aquela árvore por estar irregularmente plantada, tem uma multa tremenda, tem que plantar 5 árvores, tem uma série de outros crimes ambientais que são praticados. Então, eu acho que esse é o problema que tem que ser resolvido, que eu acho que assim não vai se resolver dessa forma aí que o Rivaldo está falando. Porque eu enxergo de um outro jeito. Eu posso estar até errado, mas eu enxergo dessa forma, não sei se os colegas aí enxergam desse jeito. Mas pelo menos é uma direção que muitas vezes a população não tem, né, Nicolau? Para onde eu vou mandar essa minha reclamação, por exemplo? Se eu vejo um cara... para ouvidoria. Se eu vejo uma pessoa, de repente, chutando alguma coisa em praça pública, claro que você vai chamar a polícia, você já sabe para onde ir. Agora, dependendo da reclamação, excesso de lixo, enfim, vai mandar para quem, né? Quem é que vai mandar podar minha árvore? Não sei qual setor. Então manda para a ouvidoria, que aí, no caso é já encaminhado. Agora, com certeza, esse alerta que você deu é muito bem-vindo aí para a gente também poder calcular e sempre estar dando ideias, né? Para que a ouvidoria venha melhorar no município. Ô, doutor Maurício, já precisou alguma vez aí do serviço da ouvidoria? Sempre foi atendido ou nunca foi atendido? Como é que é? Fui muito bem atendido, Santiago. Aliás, cabe aí o comentário, o Rivaldo Santos tem liderado uma equipe de muita competência, e quando eles não têm assim, a solução imediata para aquele problema, eles tentam encaminhar, eles ouvem, pedem conselhos e perguntam qual que seria a solução desejada. E, na medida do possível, eles trabalham para alcançá-la. Eu tenho aqui experiências não só no que diz respeito ao interesse dos comerciantes e dos empresários que atuam aqui no centro, onde é recorrente uma série de problemas, e geralmente há conflito de interesses entre uma secretaria, outra, e a zeladoria do município. E ele consegue conciliar essa movimentação, servindo assim uma espécie de farol, vai desse jeito que você vai conseguir alcançar essa solução desejada ou mais próximo dela. Então, assim, eu imagino que da atual administração, sem dúvida, é um destaque, já foi do prefeito anterior e realmente está prestando um bom serviço à comunidade. Solícito, sempre presente, em 2 ou 3 oportunidades, algo de emergente era necessário, ele nos atendeu sem nenhum agendamento. Enfim, é um secretário, assim, né? É um cargo, o ouvidor, uma espécie de secretariado, muito competente e valioso para a nossa sociedade no dia de hoje. Eu acho que ele está indo bem. E é óbvio que tem críticas, como o Nicolau bem mencionou, é sempre bom ter críticas, porque é possível melhorar o serviço como esse comentado pelo Nicolau, com muita categoria, né? Com conhecimento de causa. Então, ele certamente ouvirá o nosso programa e vai tentar melhorar esse serviço, Nicolau. Bacana, porque justamente essa questão aí do Nicolau, o doutor Maurício, é o que engrandece a ouvidoria, né? Porque um setor desse, que é um setor que sempre está arrecadando reclamações, ele tem que estar antenado justamente às críticas, é justamente o papel da ouvidoria, né? Transformar as críticas em solução, né? Então, eu acho importante até esse apontamento que o Nicolau fez. Eu tenho certeza que o Rivaldo
mente aberta como que vem há muito tempo já, ao longo desses 29 anos aí como o ouvidor da cidade, vem atendendo muito e sempre tentando desenvolver da melhor maneira, né? A gente sabe que os problemas também, eles vão se modificando, né, de acordo com a sociedade, vão aumentando, vão se transformando, e com certeza tem que ficar bem antenado, e o Nicolau está fazendo o papel dele, de presidente do CDL, né? Santiago, o Rivaldo é um amigo pessoal meu. Exato. Eu posso dizer que ele é meu amigo, eu tenho amizade com ele há muitos anos, e eu sou crítico às coisas dele. Eu acho ele uma das pessoas, se não for a única pessoa, com maior conhecimento interno da prefeitura, sabe tudo pelos anos que ele está lá, desde a época do pai do Paulo Barbosa, e ele é funcionário estatutário, acho que já poderia até estar aposentado, já passou por várias secretarias, e o ouvidor público ele é eleito, né? Não sei se você sabe, que ele tem mandato. Então, assim, por exemplo, se ele tiver que ser crítico à prefeitura, ele tem toda a permissão de fazer isso, porque ele é eleito. E ele é uma pessoa muito competente. Eu tenho conversado com ele várias vezes a respeito de várias coisas. Só que ele é um só, né? Ele não pode resolver todos os problemas que são recorrentes e que acontecem. E o que eu vejo que tem muitos problemas na prefeitura também é a burocracia, né? Burocracia de serviços, de empenho, de contratação é muito grande. É muito grande. Não existe uma liberdade de se contratar em épocas de urgência tão facilmente. É muito complicado, é muito difícil, tem que empenhar, tem que sair em diário oficial. E as coisas, às vezes, são muito burocráticas, por isso que, às vezes, não acontece com a velocidade que a gente acha que tem que acontecer. Ô Marcelo, gostaria de ouvi-lo sobre esse assunto também, a questão da ouvidoria da cidade de Santos, completando aí 29 anos, e a gente vê que realmente tem um bom trabalho, né? Vem ouvindo a população e tentando, à medida do possível, atender. A gente sabe que milagre não faz. Mas vamos fazer um comparativo com a cidade que você está? A gente está até vendo a plaquinha ali, Eu Amo São Vicente, né? A cidade a qual você abraçou e sempre amou muito. Como é que é, por exemplo, a ouvidoria de São Vicente? Porque a gente vê que das cidades abaixadas, São Vicente é a que apresenta um problema bem maior, né, estrutural. São Vicente realmente peca bastante, tem pecado ao longo dos anos, né, e continua, né, na questão aí de zeladoria, principalmente na zeladoria, né, e atenção aí aos problemas de infraestrutura, né, os grandes problemas de infraestrutura, o principal deles, macrodrenagem, que tem ligação aí com os municípios próximos aqui da cidade, né. A gente nunca pode deixar de esquecer, primeiramente, elogiar o trabalho do Rivaldo, né? A gente já conversou com ele aqui no programa, é um profissional que trabalha com muita excelência na sua área, né? Dá atenção aos chamados, mas quando a ouvidoria está sendo muito acionada, é porque alguém está falhando no primeiro atendimento. O primeiro atendimento não está sendo bom, então a prefeitura está falhando. E olha, Santos tem deixado muito a desejar também nas questões aí de zeladoria, hein? Eu tenho andado ali em Santos também e tal, então eu acho que a ouvidoria deve ter tido, né, um número maior de reclamações nesses últimos tempos aí. Muitos buracos, rua suja, lixo e outras coisas mais que a gente não via e está começando a ver. Então isso é muito ruim, né, da gente ver. Claro que se não tem atendimento de um lado, a próxima opção é vamos ao ouvidor reclamar, porque não tivemos atenção. Então, a gente espera que, obviamente, o primeiro chamado, a primeira atenção ocorra em qualquer prefeitura, né? É o que a gente espera também em qualquer serviço, né? Num banco, num atendimento de operadora de telefonia, de internet, né? A gente vai no SAC, lá o tal SAC, né? Que é uma atenção e a resolução. Quando não resolve, você vai para onde? Para a ouvidoria. Se não resolve, vai para quem? PROCON. E não resolve, doutor Maurício, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí vai procurar um advogado de competência como o doutor Maurício para poder recorrer aí e ter os seus direitos prevalecidos, né? Então, vamos ter atenção nessas questões. E o primeiro atendimento, né, é muito importante. Esses microproblemas, quando se juntam, eles se transformam em um macro problema. Às vezes, as enchentes aí, os alagamentos, eles não vão acabar, é claro, mas eles podem muito ser amenizados com questões pontuais. Às vezes uma limpeza de rua, uma limpeza de bueiro, coisas que às vezes o morador está vendo, que a prefeitura não está fazendo, aí ele vai recorrer à ouvidoria para poder ter aí a sua atenção com mais, né,
ter uma atenção da prefeitura para aquele serviço que não foi feito. Tá certo. Bom, nosso programa Cidades em Debate, vamos trazer aqui um outro tema também. Enquanto isso, você pode participando com a gente também. Lembrando que o nosso programa Cidades em Debate está no YouTube, onde a gente faz aí um convite para que você seja um seguidor. Estamos transmitindo ao vivo no YouTube, transmitindo ao vivo também na nossa página, tanto no YouTube quanto no Facebook Cidades em Debate. Inclusive, a página, além da transmissão ao vivo, essa página do Facebook é bom você estar acompanhando, porque sempre tem informações aí no nosso plantão de notícias. Lembrando que estamos na nova plataforma Rumble também, e também o Cidades em Debate em formato podcast, tanto no Deezer quanto no Spotify. Vamos falar aqui da nossa primeira-dama, a Janja. Olha só, rapaz, teve lá um mal-estar, né? E a primeira-dama, a Janja, está incomodada com o fato de não ter nenhuma função dentro do governo Lula. Ela descobriu isso agora. Uma reportagem feita pela Folha de São Paulo mostra que em 24 de janeiro, enquanto integrava a comitiva presidencial na Argentina, a primeira-dama descobriu que não fazia parte da estrutura oficial do governo. E ao saber da notícia, ela ficou muito brava. Resolveu telefonar, inclusive, para os principais integrantes da cúpula petista e cobrar explicações. Quando retornou a Brasília, a Janja intensificou as cobranças. Os auxiliares de Lula consultaram a viabilidade legal do pedido da primeira-dama e alertaram sobre a possível prática de nepotismo. Mesmo sem salário, a criação de uma secretaria especial com uma equipe subordinada à primeira-dama poderia exigir a aprovação de um projeto no Congresso Nacional. Janja teria confessado em sua contrariedade a interlocutores, que ela estava chateada por causa disso. Em uma ocasião específica, ela até perguntou se teria que rasgar a certidão de casamento para poder exercer uma atividade política no Brasil. Mas não para aí. Em fevereiro, a primeira-dama abordou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para contestar as restrições impostas à criação de um cargo para ela. O chefe da Casa Civil passou a bola para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a quem qualificou como especialista do assunto. Dino se manifestou a favor da redação de um decreto que permita a Janja exercer uma função no governo. Fica aqui a pergunta, o doutor Maurício, a Janja foi enganada pelo Lula ou não? Só mais um cidadão brasileiro enganada por ele, no meu ponto de vista, né? Mas causa estranheza, Santiago, porque todas as ex-primeiras damas tiveram alguma atividade, né, administrando a questão social do governo, enfim, sempre fizeram alguma coisa. E não precisaram de decreto ou de projeto que lhe autorizasse a exercer aquelas funções. Né? Quem não se lembra lá, a questão da Michelle, com os intérpretes de como é que Libras. De Libras, enfim, e toda a função social que ela exerceu para erguer essa função com reconhecimento, e a Janja não tem, assim, uma função, me parece que mais por falta de qualidade técnica para exercer algo, do que necessariamente a necessidade, sendo repetitivo, de decreto que autorizasse. Afinal de contas, para fazer algo de bem, não precisa ter projeto, não precisa rasgar a certidão. Eu sou mulher do presidente da República e quero fazer uma ação social. Será que precisa de lei para autorizar isso? Não, acho que não. E não havia para as ex-mulheres, ou melhor dizendo, as ex-esposas de presidentes, e, enfim, exerciam. Então, me parece que ela está tentando buscar algo que não o exercício regular de uma atividade. Ela quer mais uma remuneração, mais um cargo, e me parece que não é o objetivo lícito, pelo menos. É que ela está perseguindo, esse objetivo é claro, é fato, mas é lícito. Ela querer um cargo para ganhar um salário, sendo que ela é esposa do presidente da República e tem todas as regalias para fazer o que ela quiser, inclusive uma assistência social, com aquele cartãozinho corporativo, sem limite, lindo, preto, express, mega blaster, bam, 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 que não precisa de lei para proteger, para autorizar. Então, me parece que ela está se sentindo diminuída, mas não aspecto político, não pelo fato real de não ter o que fazer no governo. Ela quer projeção, enfim, ela quer algo que não é o cargo para
para a mulher do presidente. Se a gente voltar um tempo atrás, antes da Janja casar com Lula, ela tinha um cargo numa estatal e ganhava-se muito bem, porque foi até indicada por ele, né? No caso. Mas agora, o Nicolau, a gente vê que o papel da primeira-dama sempre foi esse, né? De acompanhar o presidente onde quer que ele vá, nos eventos, nas viagens internacionais, e ficar ali ao lado dele. Quer dizer, não é aquela pessoa que vai ficar dando discurso. E geralmente a primeira-dama ela pega as causas sociais justamente por não ter um salário, né? Por ter essa função de parceira, de mulher, que é justamente um trabalho que o presidente deveria fazer também, mas o que ele faz? Para facilitar e para até agilizar, ele coloca a mulher à frente disso, como foi o caso da Michelle, com as crianças, no caso das Libras, né? Enfim, que deu muito certo. Mas para que mudar esse contexto, o Nicolau? Fica aqui a pergunta, porque a Janja está se sentindo incomodada e tentou mexer aí com grandões aí do PT, né? E o Lula, a gente vê que ele não falou nada, não foi contra a mulher, porque ele sabe que dói, né? Quando a gente contraria a esposa, dói, né? Mas ele foi um bom marido, vamos dizer assim. Mas nesse quesito aí de vida profissional, isso aí é inconcebível, né? Como é que você vê essa situação da Janja? Primeiro, uma brincadeira, né? Quem ficava incomodado era minha avó, né? Então, esse negócio de ficar incomodado aí é um problema dela, né? Existem outras maneiras. Mas eu acho que ela quer aparecer, né? Então, assim, ela está incomodada com a Michelle Bolsonaro, porque, na realidade, a primeira-dama ela tem que se dedicar às causas sociais, como você falou, né? A Michelle ela tinha um grupo, que nem ela cuidava de Libras, né? Especializado. Eu gosto que a Janja ela é socióloga, né? Então, ela deveria se dedicar para o terceiro setor, o quarto setor, né? Porque isso aí é o quarto setor que a gente chama, né? Que é o setor social, que até as grandes empresas, as multinacionais, se preocupam com isso. Então, seria até uma forma dela conseguir, com as grandes empresas, né? Com as grandes multinacionais, desenvolver o trabalho do quarto setor, como até a Globo faz, ou como o SBT faz, que nem aquela Criança Esperança, que nem uma vez por ano a Globo faz, que tem os institutos e tal. Então, era isso que ela deveria cuidar, né? Mas ela não está preocupada com isso. Ela está, na verdade, querendo ter um bom salário em algum setor de grande importância. Talvez ela esteja um pouco enciumada em relação a Dilma, né? Talvez, né, que foi lá para o Brinks, lá para os bancos indianos, né? Mas a Dilma tem uma capacidade especial, né? Nós temos que reconhecer que, em termos de economia, ela é especial. Então, talvez seja isso, mas eu acho que é muita propaganda em cima dela, e é uma pessoa que está querendo se projetar, porque com a saída do Bolsonaro, e que talvez com a possibilidade do Bolsonaro se tornar inelegível, que é uma possibilidade grande até, já andaram falando outras pessoas, outros políticos, em senadora, ou sair até para presidente da República, no caso, a Michelle. E eu acho que a parte que a incomodou, no caso da Janja, foi isso. Entendeu? Então, eu acho que ela está querendo ocupar um destaque na mídia, destaque na imprensa, ou com um cargo de destaque, para poder se projetar e talvez, quem sabe, ser candidata futuramente, porque o Lula será o único mandato, né? Nós sabemos que dificilmente ele sairá para uma reeleição, né? Em função da idade e em função também de todo aspecto econômico. Mas vamos ver o que acontece aí pela frente. Ô Marcelo, você acha que isso aí pode atrapalhar o Lula de alguma maneira? Porque ela, quer dizer, foi bem clara, ela está querendo um cargo, né? Coisa inédita, se a gente parar para observar e voltar, né, no tempo. Você acha que isso aí atrapalha, no caso, o governo do Lula? Porque o papel da primeira-dama, muitas vezes por não aparecer tanto, mas ele é de fundamental importância, porque a gente trata das crianças, quer dizer, da nova geração, dos novos costumes. Como é que você vê essa situação da Janja, que se sente incomodada e está querendo aí a sua independência financeira, vamos dizer assim? O doutor Maurício matou a pau aí, né? Ela quer projeção, ela quer protagonismo, ela quer 2026, ela quer ter visibilidade, né? Claro que se junto disso puder vir aí um salário, uma remuneração a mais, além do Black, né, do cartão Black, é melhor, né?
Se ela puder inaugurar obras além da placa lá, né, da placa do Ministério e tudo mais, é melhor, né? Então, ela está querendo isso, ela quer visibilidade, protagonismo. E para o Lula, quanto mais notícia gerar que tire o foco da CPMI, do prejuízo que ele está tendo lá com os decretos sendo caçados lá no Congresso e tudo mais, é melhor para ele, tirar o foco, né? Quanto mais notícia que tiver, que tire o foco da viagem que ele está fazendo para o exterior, da viagem que ele está fazendo agora lá para ver a coroação lá do novo rei, né, da Inglaterra, dizem, não sei, ainda não pesquisei, né, mas parece que vai ficar numa suíte real, R$95, R$1.000 por dia, não sei, ainda há a pesquisar, né, pagos com juros aí da taxa Selic. Então, nessa hora não tem problema de juros, né, aí está tudo certo, tudo muito tranquilo, se for isso mesmo, né. Então, a projeção, né, vai trazer frutos para 2026. Alguém tem que combater a provável Michele, né? A provável Michele se vier, né? Ou combater o próximo candidato de direita, o Zema, o Tarcísio, ou alguma outra liderança aí que venha a surgir, né? Então, o que ela quer, por ela, é protagonismo. E o Lula, pelo Lula, tirar o foco. Agora, entrando mais nesse conceito aí, o Marcelo, que você falou e até cutucou no conceito político da história, a gente vê hoje o PT sem uma liderança. Fora o Lula, quer dizer, você não vê que o Haddad tem aquela força final que é necessário para ganhar uma eleição, não ganhou nem para governador, e perdeu aí para o Tarcísio, perdeu uma grande diferença. A gente não vê, por exemplo, um Boulos, né, ganhando também, não tem aquele fôlego final. Só existe o Lula, o nome que existe é o Lula. E, de repente, se tiver um trabalho que ele faça aí para Janja, você acha que entre Janja e Michele Bolsonaro, quem ganha? Rapaz, você me colocou numa cruzada agora. Então, você me colocou aí. É difícil, não, uma opinião, né? Sua, é uma opinião, cada um deve ter a sua opinião. Até o espectador que quiser deixar a sua, fica à vontade também. Se chegar num ponto final e tem só as duas para optar, hoje, eu optaria pela Michele. E você, Nicolau, qual que você acha que seria a mais votada numa eleição aberta? Michele, com certeza, né? Doutor Maurício, Michele, concorda ou não? Eu acompanho meus amigos e tudo mais, né? Ela tem um trabalho lá com as igrejas, com os evangélicos, e enquanto esposa do presidente, ela andou bem nessa área social, né? Então, assim, além do meu voto, se eu tivesse que apostar, ela, sem dúvida nenhuma, seria a vencedora, em razão do histórico de trabalho que ela tem, comparado à da Janja, né? Eu pelo menos, não conheço nada que ela tenha feito. Se o nosso amigo Nicolau não me desse agora a qualificação dela, eu não saberia nem que era socióloga. Socióloga. Mas socióloga. Você sabe que a mulher de César não pode ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta. E essa é a diferença entre a Michele e a Janja, né? Exatamente. Muitas pessoas não sabem como ela conheceu o Lula, né? Nós sabemos, né? Pelo menos a boca pequena que falam que ela o conheceu dentro da prisão em Curitiba, que ela era de Curitiba. Então, ela fazia algumas visitas a ele lá e foi aí que eles se conheceram. Se isso é verdade ou mentira, há controvérsia, pelo menos é isso que as pessoas afirmam que foi o que aconteceu. E, então, assim, ela é uma oportunista, eu a vejo como oportunista, diferente da Michele, que é uma pessoa que, desde o início, antes de ele ser presidente, já era esposa dele, tem uma filha dele, tudo diferente, né? Porque o Lula, ele tinha um relacionamento extraconjugal, quando a dona Marisa era viva, com uma outra pessoa, né? Que, inclusive, foi amplamente divulgado. E depois ele acabou com esse relacionamento, quando ele começou a se envolver com a Marisa, com a Janja, né? Então, vamos ver. Eu acho que ela é muito mais... A Michele é uma pessoa muito mais discreta, né? Acho que a descrição de uma mulher tem que ser uma coisa bem essencial, né? Eu acho que é uma das qualidades de todas as mulheres, né? Ser discreta. Eu acho que isso é importante.
Tá certo. Bom, nosso programa Cidades em Debate vai dar uma pausa rápida e na volta tem um assunto aqui que é uma bomba, hein? Olha aí, o Exército está irritado com o STF no caso do Coronel Mauro Cid. O Coronel Mauro Cid é aquele assessor direto aí do Bolsonaro, né, que foi, inclusive, agora foi preso, porque parece que falsificou lá a sua carteirinha de vacinação, no caso da esposa dele, né, e o Exército tá bravo por quê? Porque essa prisão, quem tinha que ter feito, segundo o Exército, era a PE, ou seja, a Polícia do Exército, mas no caso foi a Polícia Federal. O que será que vai acontecer daqui para frente? Então esse vai ser um dos assuntos que a gente vai trazer já já. E também a população de rua agora terá mutirão de atendimento na cidade de Santos. Isso foi anunciado até por uma juíza federal da cidade, do TRF3 da cidade de Santos, no mesmo dia em que a Audrey Clays agora assume a Secretaria de Assuntos aí, justamente de moradores de rua. Então daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo esses assuntos aqui no nosso Cidades em Debate. Rapidinho, a gente se vê já já. No mês das mães, a Rio Branco Tintas vai colorir toda a Baixada com grandes promoções. Lá você encontra a maior variedade de todas as marcas pelo menor preço da Baixada e parcela no cartão em até 12 vezes. É o menor preço da Baixada, pois eles cobrem a oferta da concorrência e entregam em toda a região. Atenção para a oferta do mês das mães. Tinta Moca Profissional galão 15 litros, R$110. Tinta Moca Piso e Fachadas galão 15 litros, R$185. Rio Branco Tintas, Avenida Deputado Ulisses Guimarães 555, Jardim Rio Branco, em São Vicente. Disque 3576-5252. Atenção você dono de lojas e suplementos, casas e produtos naturais ou que queira abrir um negócio. Procure a APS Distribuidora de Suplementos. Eles têm as melhores marcas com os menores preços do atacado. Whey Protein, creatina, barras de suplementação, linha fitness e muito mais. Faça uma visita. Rua Almeida de Moraes 125, Vila Matias, em Santos. Telefone WhatsApp 974242787. APS Suplementos Alimentares. A Princesa Calçados comemora em maio o mês das mães com promoções incríveis. Tênis Visano de 150 por R$ 69,90. Grande variedade de Piccadilly, Moleca, Beira Rio, Dakota, Coloche, Comfort Flex, Boa Onda, Terra e Água, Azaleia e muito mais. Sensação do momento, sapatilha Moleca por R$ 44,99 com mais de 50 modelos e numeração até o 40. Parcelem até 6 vezes sem juros no cartão. Rua João Pessoa 128 em Santos. Telefone 3216-2569. Com itens de primeiríssima qualidade, buffet variado e self-service por R$20. Só o restaurante Paquito pode oferecer essa qualidade toda. Almoço de segunda a sexta a partir das 11 da manhã e também fazemos entrega. E à noite tem o rodízio de pizza mais gostoso, de segunda a quinta por R$ 29,90 e sexta e sábado R$ 34,90 por pessoa. Temos pizzas a partir de R$ 27,90. Paquito Restaurante e Pizzaria, Rua Luísa Macuco 146. Disque 3394-7933. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você. Seu carro tem seguro? Manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem, desde os mais experientes até os novatos. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. Existe uma grande variedade de coberturas e é importante que você conheça e contrate as que mais se adequem às suas necessidades em termos de abrangência e valores. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza, como alagamento, granizo e raios. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. No Brasil, temos um alto índice de acidentes automobilísticos com danos financeiros significativos. Por isso, ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
Bom, de volta ao nosso programa Cidades em Debate, e também já faço aquele convite para que você que tenha como ajudar, né, com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de alimento, uma cesta básica, enfim, de acordo com a sua possibilidade, que participe dessa campanha de arrecadação de alimentos para famílias que estão em vulnerabilidade, né? No caso, a Igreja Coração de Maria tem lá um cadastro de várias famílias que eles ajudam, dando cestas básicas, inclusive também roupas, calçados em bom estado, você que tenha para poder doar, e até material de higiene pessoal e de limpeza também, o pessoal tá aceitando nessa doação, viu? Então, você que puder, é só levar na Ana Costa 74, na própria Igreja Coração de Maria, porque a paroquial fica lá. E o telefone que você está vendo na tela é para você que tem o que doar, mas não tem como levar. O pessoal vai buscar no dia, na hora marcada, aí na sua casa, em toda a Baixada. É o 3223-7381, e eu agradeço em nome de toda a comunidade aí que está recebendo essa ajuda que vocês mandam. Muito obrigado, que Deus abençoe e lhe dê em dobro. Bom, no programa de hoje o Marcelo Rocha está conosco, nosso comentarista, também o Dr. Maurício Baltazar, advogado, e o nosso querido Nicolau Miguel Obeide, o presidente da CDL Santos Praia. Olha só, Nicolau, olha essa aqui, o Exército parece que está bravo, hein? Olha lá, aquela operação da Polícia Federal, que culminou na prisão do tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, causou irritação no alto comando do Exército. Sob a condição de anonimato, militares da reserva e da ativa relataram um desconforto muito grande em relação à maneira como a Polícia Federal conduziu a operação. E não para por aí, não. Integrantes das Forças Armadas entendem que a escalada do Ministério da Justiça contra militares deve aumentar a temperatura na caserna. As Forças Armadas, alinhadas com o Ministério da Justiça e por um instinto de sobrevivência, estão adotando uma antiga estratégia de entregar os anéis para preservar os dedos. Foi o que disse um coronel, referindo-se à operação que também resultou nas prisões de ex-seguranças de Bolsonaro, o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes e também o policial militar Marques Guilherme. A lista dos incomodados também inclui oficiais que estão alinhados ao presidente Lula. Eles avaliam que o Ministério da Justiça e a PF desrespeitaram o Estatuto dos Militares. Segundo o Estatuto, tem um artigo lá que é o 74, que somente em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial, mesmo assim tem que ser entregue aos militares, ou seja, geralmente é uma operação conjunta, né? E os militares também estão se incomodando com o fato do ex-comandante do Exército, general Tomás Paiva, ter participado de almoço com Lula no mesmo dia em que houve a operação da Polícia Federal. As cenas dessa semana devem provocar o distanciamento entre os generais e as tropas, foi o que disseram os militares. Segundo um deles, ninguém aceita submissão, omissão e covardia. Foi o que se indignou esse tal coronel aí que não quis se identificar. O que todos concordam é que se hoje a imagem do Exército está ruim, a culpa é dos próprios generais. Vamos começar pelo Marcelo. O Marcelo já foi militar. Marcelo, situação difícil essa, mas eu não tiro a razão do Exército, hein? Pois é. O conceito de hierarquia e disciplina foi pro ralo, né? Então, aí acho que já não tem mais por onde, né? Nem se pedir respeito aí nessas questões, né? O Xandão dominou, né? Tomou conta da situação e agora é ele que manda. E acabou, né? Acabou. E não adianta os militares agora ficar, não faltou sensibilidade, faltou isso, aquilo. Está faltando atitude. Se está errado, toma atitude. Não é ficar esperando, né? Se um militar está na rua, comete algum ato errado, de imediato o superior dele mete a caneta. Mete a caneta e ele já vai responder. É assim que funciona para quem está ali nas escalas inferiores. Por que não acontece assim quando está nas escalas superiores? Ficam na questão da sensibilidade, faltou ali, olha, não está legal, não é legal isso. Que é isso? Se tem uma regra, segue a regra. Se não tem a regra, então não há o que se seguir. Tem que seguir a determinação de quem está na instância superior. E ponto, né? Então ficaria difícil, né, até a gente opinar numa situação dessa, porque quando a gente vê, né, um militar falar que faltou sensibilidade, desculpa, militar não é para ter
esse tipo de coisa quando você tem ali um regimento, você tem uma legislação, tudo para seguir, e tem que ser pau, pedra, pedra, e acabou, e vai embora. Ô, Nicolau, uma questão muito complicada essa, né? Porque estão infringindo uma lei, o tal do artigo 74, e a gente sabe que na questão de exército e governo, isso aí sempre foi muito dividido e muito esclarecido, né? Tanto que várias situações já aconteceram de militares envolvidos em escândalos e, quer dizer, no caso a Polícia Federal nem chega perto. Por que a coisa está mudando agora? Abril. Eu vejo da seguinte forma. Primeiro, o Marcelo, até concordo com o que o Marcelo está falando, mas nós temos que ver o seguinte: há muito tempo que o Exército está desunido, existem brigas de patente. Eu não participo do Exército, não sou do Exército, mas conheço alguns amigos que são do Exército. E existem brigas entre generais. Eu acho que tem muito general para pouco soldado. Nós tínhamos, na época da Revolução, criaram alguns cargos, né, de algumas patentes, né, vamos dizer assim, não são cargos, de marechal, né? Os marechais, eles são criados em época de guerra ou em época de que nem tivemos o golpe militar em 64, né? Que foi quase uma guerra, não foi uma guerra sangrenta, mas foi uma guerra. E aí cria alguns cargos para saber quem manda, né? Então, na época, nós tínhamos o Marechal Castelo Branco, tínhamos o Goberi Couto Silva, tínhamos o Costa e Silva. Então, foram alguns marechais que eram do mesmo grupo, que eles tinham generais como subordinados. O que acontece com o Exército hoje? Não existe mais um marechal e não existe mais um grupo fechado. E nós sabemos já há muito tempo que esses grupos são desunidos, com interesses políticos, com interesses de cargos políticos, com alguns reformados, que alguns em ativa ou não reformados, ao contrário, participando do governo. Eu posso estar falando bobagem, o Marcelo deve saber melhor do que eu, mas pelo que eu saiba, Marcelo, só pode participar de cargos os reformados. Pelo menos era assim. Parece que alguns deles, na ativa, estão participando de cargos políticos. Estou errado ou estou falando certo? Por favor, Marcelo, me responda. Nicolau, eu não sei te responder essa questão aí. Eu não tenho essa resposta. Por exemplo, esse aí do GSI, ele era reformado? Não era reformado. Não era. Mas eu acho que você consegue se afastar e depois retomar as atividades. Eu acho. Então, mas não podia, né? Mas eu opinar aqui. Então, assim, eu tenho 2 tios meus que foram por muitos anos, né, do Exército, já são falecidos. E era assim, para você participar de um outro cargo, você tinha que estar reformado, né? Reformado é aposentadoria, né? É basicamente aposentadoria. Para poder participar de alguns cargos. Eu não sei o que eles mudaram no estatuto, eu não sei o que eles mudaram, que hoje tem alguns que não são reformados e estão participando. Então, assim, interesses políticos, nós percebemos nitidamente que o Exército ele deixou de ser daquela forma que ele era, rígida, e se transformou num partido, quase um partido político. Quase, né? Não estou afirmando, nem quase. Eu posso até ter algum coronel, alguém do Exército pode falar, pô, esse cara está falando bobagem. Se eu tiver, mande até uma mensagem me corrigindo, por favor. Mas é o que eu percebo. Você pega aí alguns reformados, por exemplo, pega o Delbel, o coronel Delbel. Ele é da Polícia Militar, não é Polícia do Exército, né? Ele é do Estado. Ele é um coronel que hoje é secretário de Segurança. Tem o próprio Trovão também, que é coronel, reformado, como vários outros. E são reformados. Eu sei que não poderia estar participando do Exército e, ao mesmo tempo, se afastar e simplesmente ir para um cargo político para depois voltar para o Exército. E aí os interesses políticos estão falando mais alto. É isso que eu estou querendo dizer com toda a minha afirmação. São os lados. Alguns têm um lado que seria para o Lula, outros para o Bolsonaro. O Bolsonaro era um capitão reformado, saiu do Exército, criou problemas no Exército. O Bolsonaro não era nenhum bonzinho, porque ele criou um movimento, que eu saiba, ele saiu do Exército porque ele criou um movimento lá com as patentes em relação a salários e ganhos e pagamentos, criou um grupo dele. E existem grupos lá dentro. Por isso que eles não estão sendo tão eficazes no caso
faz, como é que era o cargo dele? Era um faz tudo do Bolsonaro, né? Como é que era? Ele era faz tudo, né? Era um assessor direto do Bolsonaro. Isso. Inclusive, parece que ele respondia... Não, mas tem um nome específico, né? Eu acho que é faz tudo, tem alguma coisa... De mandar fazer, alguma coisa assim. Inclusive, ele respondia, né? até o celular do próprio Bolsonaro, ele respondia a várias pessoas pelo Bolsonaro também, no celular do Bolsonaro. Já o envolveram naquela história da joia, né? Ele foi envolvido na tentativa de retirar a joia que estava... É um ajudante de ordem, o Nicolau. Ajudante de ordem, isso aí. A palavra que você queria achar, né? Isso, ajudante de ordem. Então, já vinham há algum tempo já pegando no pé dele, porque é óbvio que não é ele que eles querem atingir, eles querem atingir ao Bolsonaro. Se o Exército agora se irritou, precisa ver se é na sua totalidade ou se, na verdade, é uma parte do Exército. Eu particularmente, que o Exército ele tem um regimento próprio interno. Então, eu acho que o Alexandre de Moraes ele está com o braço dele muito comprido. Muito comprido. Mas quem é que vai diminuir esse braço dele? Ele está parecendo um Homem Elástico. Lembra daquele seriado da Marvel? Que tem um Homem Elástico? Ele está igualzinho. Ele está passando o braço dele, está em todos os setores, em todos os lugares. Quem é que vai parar esse cara? Fala para mim, só tem um que pode parar ele, que é o Senado, certo? Se o Senado é um bando de covarde, né? Porque todos eles têm o rabo preso e estão negociando e ficam negociando os seus problemas, ele faz o que quer. Ele não pensa que é Deus, ele tem certeza disso. Se eu for preso amanhã, tu me leva cigarro lá, tá? Eu não fumo, mas vou começar a fumar, mais ou menos isso, né? Tá certo. Ô, doutor Maurício, um programa e mandar bater a Polícia Federal aqui, tu me avisa. Ô, doutor Maurício, nessa questão de lei, a gente vê que existe esse artigo 74, que ele é muito extenso, né? Não compensa a gente estar lendo aqui, mas já deu para ter uma ideia de que toda ação contra um militar tem que ter a PE junto, né? Para acompanhar. Né? No caso, a Polícia Federal deveria ter chamado a PE para acompanhar, por ser um coronel do Exército, né? Independente de estar na política ou não, é um coronel. Então, ele é um militar, atuante, inclusive. Como é que fica aí esse mal-estar daqui para frente? Isso aí é porque o Nicolau falou muito bem. O Exército, a gente fala tanto do STF, que parece que se tornou um partido político, mas o Exército também está se tornando um partido político, se já não se tornou. E como é que fica, então? Porque agora parece que entra naquela troca de favores, que a política sempre nos traz isso, né, doutor? Eu concordo ipsis literis com o Nicolau. Eu acho realmente que o Exército foi desconfigurado. Seja por uma nova ordem de hierarquia aí, com extinção de determinados cargos, enfim, seja com a chegada de elementos, de indivíduos envolvidos politicamente e trouxeram essa questão para dentro do Exército, como o próprio Bolsonaro, né, fazendo um movimento para salário na época que ele enfim, o Exército está desconfigurado. Eu lembro que quando eu era jovem, quando nós éramos jovens, e aqueles que chegaram a entrar no serviço militar obrigatório, os policiais militares nem chegavam perto da gente. O RECO não pode porque é do Exército, enfim, tinha um respeito desde a base, que é o jovem que está prestando serviço militar. E, quiçá, né, quem dera um coronel. Imagina, naquela época não era concebido que um coronel ia ser preso por estar prestando serviço ao presidente da República por alguém do tribunal, enfim, sem comunicar o Exército, sem essa questão de respeito e consideração entre as instituições que, de certa forma, administram o país, né? Então, me parece que o Exército já há algum tempo foi desconfigurado. As eleições passadas demonstram isso com muita clareza, seja na questão técnica envolvendo as urnas, que o Exército foi deixado de lado, assim, absolutamente ignorado, seja pelaquela malfadada operação em que prendeu os cidadãos de bem que estavam sendo tutelados pelo Exército, o Exército também não fez nada. Alguns militares lá se arriscaram a tirar um ou outro, sair pela porta dos fundos e estão respondendo por isso.
senão teria muito mais gente presa lá, e o Exército calou-se, ninguém fez nada. Então, assim, se eu fosse militar, eu estaria envergonhado da realidade do Exército hoje. Tenho amigos pessoais, enfim, que se sentem assim, quando senta para conversar com a gente, o semblante diminui, não era aquele orgulho que tinha e tal, já pensando em até desistir da carreira em razão do que tem acontecido e da absoluta falta de esperança, porque ninguém, dentro do cargo dos militares, pelo menos os que eu conheço, vê uma luz no túnel, tá ruim agora, viu? Mas eu acho que vai ficar pior. Esse é o sentimento. Então, assim, estão incomodados? Eu acho que não, Santiago. Eu acho que é o jogo político de quem está se tornando um partido político. Então, sai uma meia crítica, porque não deveria ter sido agido assim. Quando que, na realidade, no meu ponto de vista, seria inconcebível que um coronel fosse preso pela Polícia Federal sem haver esse trânsito com a Polícia Militar, sem o respeito e consideração, que, afinal de contas, não é um recruta, é um general, né? É um cargo mais alto, coronel, estava do lado do presidente da República, numa função pública. Né? Dois coronéis, no caso, né? Porque teve mais gente envolvida. Então, me parece que essa cúpula do Exército está absolutamente comprometida com a situação real hoje, que é a política. Uma bem aliada ao comunismo e ao poder público, o poder na posse hoje, Lula, Alexandre de Moraes e companhia, e outra parte do Bolsonaro, os liberais e tal. E essa disputa está lá no Exército também. E aquela regra geral, aquela beleza, aquele orgulho que nós tínhamos do Exército, Santiago, já era. Foi por água abaixo. Bom, vamos trazer aqui, acho que dá tempo da gente pelo menos informar, né, a nossa última notícia de hoje, que Santos vai realizar o primeiro mutirão de atendimento à população em situação de rua nos dias 28 e 29 de junho, na região do Mercado Municipal. A ação criada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, será feita em parceria com a Prefeitura. O objetivo é possibilitar que as pessoas em situação de rua tenham acesso à justiça e serviços básicos, proporcionando um resgate de dignidade. O programa já vem sendo executado na área de atuação do TRF3, que compreende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O projeto foi apresentado em uma reunião realizada no Paço Municipal na última quinta-feira, dia 4, com o prefeito Rogério Santos pela juíza federal, em auxílio à presidente do TRF3, Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio. Para realizar o mutirão, será montada uma força-tarefa, incluindo pilares considerados centrais, como atendimento assistencial e de saúde, apoio à cidadania, com a expedição de documentos e também judicial, para garantir o acesso à justiça, inclusive orientações em questões trabalhistas, criminais e até relacionadas ao INSS. Ô, Nicolau, 30 segundos para você, porque agora nós temos aqui a nova secretária, né, do Desenvolvimento Social, que vai tratar justamente desse assunto, a Alder Clays. 30 segundos para você, Nicolau, gostou? Está travado aqui. Espero que ela faça um bom trabalho. Hoje eu posso anunciar que ela vai estar na CDL hoje, né, no programa, e nós vamos conversar com ela. Eu quero ver quais são as diretrizes que ela vai tomar. É complicado, é um trabalho muito difícil que ela vai enfrentar. Ela tem que, primeira coisa, que ela tem que separar o joio do trigo, porque nós temos pessoas com problemas de assistência social que precisam de assistência, mas tem muito bandidinho aí, muito ladrãozinho, bandidinho que tem que estar na cadeia. Então é isso que eu vou querer saber dela, se é o que ela pretende fazer. Uma coisa é pessoas que precisam de assistência, outra coisa são ladrõezinhos e bandidinhos, porque o índice de roubo aumentou uma barbaridade. Tá certo. Bom, então vamos ficar na guarda, só reforçando o que o Nicolau falou.
Hoje é sexta-feira, né? O pessoal que está nos assistindo na TV é segunda-feira, mas está valendo. A Alder Clays, ela é a nova secretária de Desenvolvimento Social, e o pessoal que quiser assistir o programa do CDL no ar, que é na Santa Cecília FM, você que está nos ouvindo agora, eu perdi o programa, gostaria de saber o que ela falou. Você pode entrar lá no YouTube, CDL Santos Praia, e você assiste o programa de sexta-feira, dia 5 de maio, tá certo? Quero agradecer ao nosso querido Marcelo Rocha, comentarista, doutor Maurício Baltazar de Lima também, Nicolau Miguel Obeide, presidente do CDL Santos Praia, e principalmente a você que nos assiste, obrigado pelo carinho. Estaremos de volta amanhã, no mesmo horário, aqui no Cidades em Debate. Estamos com Deus, e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para evento. Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui